Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a tua noite, a tua família, a tua casa e os teus projetos. Meus irmãos, eu vim trazer o contexto bíblico, né? No qual eu tinha falado para vocês ontem sobre do livro que eu ganhei ontem, né? Estudo bíblico. E eu tenho lido ele hoje, no meu trabalho, no horário do meu almoço, e eu achei isso muito interessante. No tópico 10, né, que diz sobre o poder da oração. Mais ou menos diz assim, ó. Ter um plano de busca e de oração, pedir a Deus pessoas sinceras que ao estudar sejam impressionadas pelo Espírito Santo. Meus irmãos, eu vou parar, dar um ponto aqui, porque inclusive tem um ponto aqui, e eu vou explicar um detalhe para vocês. Sobre a oração, eu penso comigo, né? É uma opinião minha, no qual eu me vi e senti nessa questão. Oração, com o decorrer do tempo, você aprende. Não é uma oração que você não precisa ensaiar uma oração. Você não precisa procurar palavras bonitas, porque Deus, muito antes de você pensar, Ele sabe do que você precisa. Entende? Então, não seja arrogante, hipócritas. Eu falo isso porque eu já fui assim, entendeu? Eu procurava palavras corretas para poder falar. Eu procurava palavras bonitas. Eu ensaiava a palavra para chegar no momento da minha oração e pedir a Deus. Mas uma coisa que eu aprendi é não fica só, tipo, na oração pedindo, porque Deus sabe do que você precisa. A palavra de Deus diz que buscai primeiramente o meu reino e as outras coisas eu vos acrescentarei. Então, consequentemente, quando você busca a palavra, o conhecimento de Deus, ele acrescenta as coisas na tua vida. Então, você não fica perdendo tempo pedindo coisas que não vão fazer a mínima importância na sua vida, que em vez de te levar para frente, vai te levar para trás. Você entendeu? Então, nesse contexto, o que eu entendi sobre a oração, que inclusive eu aprendi com meus erros a consertar em várias áreas da minha vida, em questão a isso, né? Que eu perdia tempo pedindo coisas que não ia me dar fruto, que não ia me levar para frente, que não ia fazer diferença nenhuma lá no meu futuro. E eu aprendi, né, a mudar alguns comportamentos que eu tomava, algumas atitudes, porque Deus não se agradava disso. Você entendeu? E com o tempo eu aprendi. E outra, o crente, o filho de Deus, sem luta, não tem vitória. Porque toda passagem bíblica que você encontra no texto do Antigo e do Novo Testamento, todos os textos, todos contexto bíblico que diz dos, dos apóstolos, dos... gente, eu esqueci o nome. Enfim, todos eles que teve algo na vida, teve que passar por luta, entendeu? Então, às vezes, é uma coisa que eu aprendi. Jesus, nós não somos crianças e Jesus não é nosso babá, entendeu? A gente tem que aprender isso. Muitas das vezes a gente acha que Jesus é nosso babá, né? E a gente não deve tratar ele assim, porque ele é nosso amigo, óbvio, né? Ele nos convida a ser amigo dele, né? Quando eu falo deles, inclusive falando em Deus, em Jesus e Espírito Santo, porque eles se tornam um só. Então, mas eu falo deles, mas significa ele, né? Que é um só. Então, é mais ou menos isso. Eu vou ler mais um texto aqui que diz assim: selecione uma nova alma e ainda outra buscando diretamente guia de Deus em suas mãos, depondo tudo em frente oração e trabalhando em sabedoria divina. Ao fazerem isso, verão que Deus dará o Espírito Santo para convencer a alma e o poder da verdade para convertê-la.
Você entende nesse contexto aqui, né, que ao decorrer do tempo, quando você se dedica a buscar a palavra de Deus, você se dedica à oração, Deus, consequentemente, ele vai te compor a presença do Espírito Santo, vai te convencer dos seus pecados. O Espírito Santo, ele toca no nosso coração quando a gente vai tomar uma atitude inadequada, uma decisão em vão, né? Então, é isso mais ou menos que a oração ela causa. O mundo espiritual está em guerra. Nesse momento aqui, há uma batalha espiritual, em qual eu e você não enxergamos, mas se Deus permitir, a gente enxerga. Óbvio. Mas será que nós estamos preparados para isso? Eu não estou. Inclusive, eu falei isso para minha mãe um dia, né? Que se Deus permitisse a gente ver o mundo espiritual, a gente morria. Porque nós não estamos preparados para isso, né? Porque a fé é muito pouca. Eu lembro da passagem de Mateus que fala, né? Que houve uma grande tempestade em qual o discípulo estava, né? Uma tempestade nunca vista naquele tempo, que eles eram acostumados a pescar, que ia passar por várias tempestades, né? E Jesus estava em um travesseiro dormindo, descansando, né? E eles desesperados gritavam: Mestre, nos socorra, você não está vendo que a gente está morrendo, estamos perecendo? E Jesus rapidamente levanta e diz: Homens de pouca fé. Para você ver, a providência estava com ele, a calmaria estava com ele, o consolo estava com ele naquele momento e eles, né, não praticaram a sua fé. Então, meu irmão, fica com essa palavra nessa noite. Entre a oração, não fica perdendo tempo com coisa que. Porque o mundo terreno vai passar. Você entendeu? A gente tem que plantar para colher lá em cima, não aqui na terra. Porque o que você colhe aqui são consequências do fruto do seu trabalho. Entendeu? Então fica com essa palavra nessa noite. Que Deus abençoe grandemente a tua vida mais uma vez, né? Espero que você de coração compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Eu não estou aqui falando sobre religião, não estou aqui pedindo dinheiro nenhum. Inclusive eu tenho falado para o meu colega, para minha mãe, que se fosse para mim subir ao púlpito, se fosse para mim pregar a palavra de Deus, eu infelizmente não cobraria nada, porque a palavra foi nos dada de graça. E esse favor que eu tive de receber a palavra de graça através de Jesus Cristo, eu estou oferecendo a vocês, tá? Porque é um dever meu como cristão, não só como cristão, como irmão e como ser humano, levar a palavra de Deus sem influir outras leis, né? Então, a palavra de Deus é muito clara. É claro que dízimo e oferta, se você for ler no Antigo Testamento e no Novo, você vai aprender com o passar do tempo o significado do dízimo e oferta. Você entendeu? E é coisa que ao decorrer da vida você aprende, tá bom? Então, fica com Deus, que Deus abençoe e até a próxima.